Agora vamos falar sobre tipos de dados. Tipos de dados nada mais é do que conjuntos, né, de dados em que pode-se associar uma característica em comum. Como por exemplo, vamos supor os dados numéricos. Os números podem ser reais, inteiros, ok? Mas todos estes pertencem ao tipo de dado numérico. Nos reais, os inteiros estão incluídos, mas um inteiro não é um número real, ok? Então, os tipos de dados são isso. E os mesmos estão divididos em grupos. Os escalares, que também são conhecidos como os básicos ou primitivos, como a definição diz tão bem aqui, ok? Dentre eles, primitivos, poderemos ter aí, acredito que uns 3, né? Por exemplo, os tipos de dados numéricos, que eu acabei falando, que podem ser inteiros ou reais. Os tipos de dados lógicos, que suportam valores tipo verdadeiro e falso. Toda lógica, quando analisada, só pode retornar 2 valores possíveis. Ou a lógica está verdadeira ou está falsa. E tem o tipo de dado caractere, que recebe só um caractere. Quando estamos a falar de caractere, é uma letra ou é um número. O tipo de dado caractere é só um caractere. Agora, depois vêm os tipos de dados que são, podemos chamar de auxiliares ou complexos ou compostos, que fazem a combinação desses elementos. Então, quando nós temos um texto, é uma cadeia de caracteres, é um conjunto de caracteres, é um tipo literal, ok? Porque você pode combinar vários caracteres, também pode combinar vários números e letras, e pode combinar um lógico e um inteiro e um caractere. Esse cara combinado é chamado de tipo de dado cadeia, ou literal, ou string em outras linguagens de programação. Então, aqui abaixo temos mais ou menos um exemplo da declaração de variáveis de tipos de dados primitivos ou básicos. Por exemplo, inteiro x recebe 3, ou seja, temos o tipo de dado inteiro, a nossa variável chama-se x e inicialmente tem o valor 3, ok? Eu vou transportar isso para o Portugal Studio, que é para explicarmos o que está a acontecer aqui. Vou copiar tudo isso, eu venho aqui, e crio um novo ficheiro aqui e colo aquele nosso código. Notem o que acontece. Então, eu vou colocar aqui um comando de saída de dado, um escreva, onde vou colocar cada variável. Vou colocar aqui x, por exemplo. Lembrem que a declaração do x, aqui diz x, né, ou inteiro x, que é a minha declaração, é igual a 3. Ou seja, na variável x, nós estamos a armazenar o valor 3. Então, se eu colocar aqui no escreva x e executar esse algoritmo, o programa me mostra que em x eu tenho de facto 3. Se eu colocar y aqui e executar o algoritmo, ele vai me mostrar que na variável y, que é do tipo real recebe valores com ponto flutuante, não é? Por isso 2.5, isso dá 2. Imprime 2.5 quando eu imprimo o conteúdo da variável x. Agora, imaginem que eu faço isso. 2 vezes, tipo, a variável y recebe 2.5 vezes x. Quem é x? Lembram que x é uma variável inteira que vale 3. Então, ao executar isso, lógico que me dá 7.5. Por quê? Porque é esse valor, não é? Multiplicado por 3. Ok? 3 vezes. Então, aqui temos uma variável do tipo lógico chamada lâmpada acesa, ok? Então, lembrem que aqui, numa linguagem normal, teria um espaço. Como é uma declaração de variável, temos que usar um dos 2 padrões, camel case ou snake case. Por isso é que nós temos aqui essa definição. Então, se eu pegar esse conteúdo e colocar aqui no escreva e eu executar, ele vai me mostrar falso. Por quê? Porque a minha variável lâmpada acesa do tipo lógico está inicializada com valor falso.
ao estar inicializada com valor falso, é lógico que quando eu for imprimir a informação, ele vai me mostrar que o valor que está dentro dessa minha variável, ou nesse espaço de memória, é falso. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, verdadeiro. Okay? Se eu executar, esse algoritmo vai me mostrar que agora a minha variável tem um valor verdadeiro. Ok? Por quê? Porque eu inicializei com verdadeiro. Se eu meter aqui vai me mostrar, por exemplo, se eu executar, ele vai dizer o quê? Tipos incompatíveis. Não é possível atribuir uma expressão do tipo inteiro em uma variável ou expressão do tipo lógico. Então deu um erro e a nossa ferramenta nos mostra muito bem como devemos agir nessa situação. Então aqui, para um tipo lógico, deve assumir dois possíveis valores, verdadeiro ou falso. Ok? Executando isso já não nos dá aquele erro, nos mostra que de facto é falso. Então, isso é o conceito que temos de tipos de dados. Então, aqui vai falar um pouco de atribuição, que nós já falamos anteriormente. A atribuição nada mais é que nós criamos uma variável e posteriormente atribuímos logo um valor associado ao tipo. Para um exemplo, aqui nós temos um inteiro x que já recebe 3, como explicamos anteriormente. Um inteiro y que recebe esse valor, ok? Então, existem informações, né, que são suportadas, existem notações que são suportadas, algumas podem não ser suportadas. Por exemplo, essa notação hexadecimal, não é? Vamos copiar isso, vamos aqui no nosso programa, vamos criar um novo ficheiro, estamos a fazer um exemplo, então vou colar aqui, né, inteiro tal. Se eu executar isso, o programa me mostra que não tem erro. Por quê? Esse valor hexadecimal, vou só fazer aqui escreva x. Este valor em hexadecimal tem o seu correspondente numérico. Ok? Esse valor está em hexadecimal. Certamente, se está a fazer esse curso, provavelmente já ouviu falar de conversão de unidades de medida em informática ou programação. Você tem binários, tem hexadecimal, tem os octal, tem os decimais, ok? Então aqui acontece basicamente uma conversão de hexadecimal para um decimal e ele mostra o valor. Basicamente isso. Então, podemos ter outros exemplos aqui de uma declaração da variável, né, de uma variável lógica declarada e uma variável do tipo caractere declarada e inicializada. Por acaso, nós temos isso no exemplo anterior e acabei não falando. Então, a variável do tipo caractere suporta apenas um caractere e inicializado por esse elemento. Não confundam vírgulas altas, que são duplas, e aplica, que é essa simples. E também não é o acento, como é que é? O acento grave. Este cara aqui é diferente deste cara aqui, ok? Este é diferente deste. Se vocês verem, esse é mais direito e esse é um pouco mais para os cantos. Então tem que ter muita atenção a isso. Aplique muito diferente do acento grave. Pronto, então aqui, por exemplo, se nós fizermos escreva C, nós vamos ver que na nossa consola vai aparecer o K. Por quê? Porque o tipo de dado caractere recebe apenas um caractere. Essa aula ficou um pouco mais longa que as outras, não é? E depois, mais em frente, vamos ver um pouco mais sobre tipos de dados, os compostos e tudo mais, onde vamos falar de arrays ou vetores. Vetores são os tipos que suportam mais de um elemento, basicamente é uma declaração de uma tabela, né, de elementos, e nós depois vamos ver como é que isso funciona um pouco mais em frente. Ok? Então, essa aula vai ficar por aqui e na próxima vamos falar de outros elementos importantes.